Como é comum dos brasileiros deixar aí para a última hora, já virou costume. Mas nós não podemos de nenhuma forma deixar a reforma tributária para o último momento, porque isso pode impactar diretamente no seu negócio e pode ser uma situação irreversível. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você como você vai organizar a casa, como você vai iniciar esse projeto de forma simples e prática. Sejam muito bem-vindos, Anderson Souza aqui do canal do Café Tributário. Vamos falar aí de uma forma bem simples e prática, o que eu vejo, o meu ponto de vista, tá? E você fala assim, Anderson, mas qual é a tua experiência sobre reforma tributária? A mesma que de todo mundo, porque é novo para todo mundo. Então, o que nós estamos trazendo aqui é a experiência profissional. Eu já estou nessa área há 24 anos. Eu acho que eu tenho uma bagagem aí para poder dividir com vocês nessa área tributária e eu vejo alguns pontos muito importantes nesse projeto que hoje já impactaria se mudasse assim da noite para o dia. Muitas empresas aí teriam grandes problemas. Então, para evitar esses problemas, existem algumas ações que vocês já podem começar a fazer. O que vocês não devem começar a fazer é cair nesse alvoroço que a internet acaba fazendo, criando um caos sobre a reforma tributária, sobre pontos que ainda nem existem. Então, já existe um cronograma da reforma tributária e em nenhum momento eu estou falando aqui que ela não vai acontecer, ela vai acontecer, nós só temos que ter os pés no chão e fazendo a coisa gradativamente conforme as informações vão sendo liberadas, para que também não entre toda uma reestruturação no negócio e depois fica mudando o tempo todo, porque isso tem tempo, tem dinheiro investido, então tem que ter um pouco de cautela aí, legal? Então nós vamos aconselhar vocês da forma que nós estamos aconselhando aqui os nossos clientes. Primeiro de tudo, tá? Nós precisamos entender que a amplitude de crédito ela aumenta com a reforma tributária, legal? Então aqueles créditos que eram discutidos, se é essencial, se é relevante, frete, eu posso tomar crédito, despesa de marketing, representação comercial, eu posso, não posso? Com a reforma tributária isso passa a ser geradores de crédito, no entanto, precisa estar organizado na entrada dessa nota, ou seja, quem está prestando serviço, quem está vendendo mercadorias para você, precisa ter a emissão da nota e o recolhimento da CBS. E essa CBS, que no caso é o PIS e COFINS de hoje, ela tem que vir destacado na nota, porque se não vier, você não pode tomar o crédito sobre esse produto ou sobre esse serviço. E aí vai encarecer, porque você vai ter uma carga tributária nas suas vendas. Porque a questão é, quando eu compro o teu crédito, quando eu vendo o teu débito, um menos o outro é que eu vou pagar ali de imposto. Se eu tiver menos crédito, eu vou pagar mais, como acontece já hoje numa operação de débito e crédito normal, legal? Então, o primeiro ponto que vocês têm que analisar é fazer um pente fino na empresa de vocês, analisar que, olha, fulano não me entrega nota, esse cara aqui é meio enrolado, esse fornecedor aqui não quer entregar 100% da nota. Esses pontos que a gente sabe que no mercado é comum acontecer, eles têm que ser tratados desde já. Porque você tem que entender que se você não tiver essas notas fiscais, a CBS recolhida, o seu produto vai encarecer tributariamente lá nas suas vendas. Então, essa organização você não depende de regulamentação nenhuma para ser feita. Na verdade, não deveria ter sido feito. Mas vamos usar a reforma tributária como uma desculpa para você colocar em prática o que já deveria ter sido feito, tá? Esse ponto é o ponto principal, no meu ponto de vista, você analisar essa questão. E aí, depois, vem algumas outras situações. E aí eu vou chamar a atenção para alguns ramos de atividades aqui, porque quando eu estou conversando aqui com vocês, eu não sei quem exatamente está assistindo esse vídeo. Alguns ramos, por exemplo, que existem benefícios fiscais, como isenções, né, não pagam o tributo por algum motivo, tem que ficar atento. Por quê? Como eu disse, a reforma tributária ela foi jogada, né? Tipo, ó, vai entrar, vai começar, legal. Mas ainda não está totalmente regulamentada. Tem vários pontos que ela vai ser discutida. Então, por exemplo, esses benefícios fiscais. Hoje eu não pago, amanhã eu vou pagar? Esses pontos ainda não foram discutidos. Então a gente não sabe, é uma incógnita. Então você tem que prever uma situação de um aumento de carga tributária, caso não ocorra essa mudança. Então vamos pensar aqui, vou dar um exemplo mais prático, tá?
Locação, tá? Locação de equipamentos. Locação de equipamentos, a locação ela não está incluso na lista de serviços, então ela hoje não é recolhido o ISS sobre locações. No entanto, no IBS, né, que vai substituir o ICMS e o ISS, tá lá a alíquota que deve ser recolhido da locação. O que nós imaginamos, tá? O que aí eu imagino aqui fazendo essa análise, que o que já não haveria tributação, que já não há tributação, também não deve haver a tributação do IBS. É o que eu imagino, tá? Mas isso eu não posso garantir. Então, se você faz um contrato de locação a longo prazo, você tem que entender que 2029, virando a chave aí, não totalmente, mas iniciando a transição do IBS, você tem que prever um possível aumento de carga tributária, caso isso não seja considerado. Se aquele benefício que você tem hoje, nem é um benefício, mas vamos dizer, só para vocês poderem entender, né? Como não há o pagamento do imposto, a gente fala benefício. Mas só para ficar uma linguagem mais simples. Como você tem esse benefício hoje, se isso vai ser carregado lá na IBS. Então, se isso for carregado lá na IBS, maravilha, show de bola, mas se não for, aumenta a carga tributária. E como você resolve isso? Os contratos já têm que prever essa situação de uma majoração de alíquota de carga tributária por conta da reforma tributária. Então, já é bom analisar esses pontos. Então, o ponto que eu chamo a atenção aqui nesse vídeo é organização, primeiramente, pegar todas as despesas hoje que vocês têm, relacionar se está tudo em ordem, se está chegando com nota, se não está, se os fornecedores são realmente corretos, prestadores de serviço, está tudo certinho. Segundo ponto, analisar as isenções, as imunidades fiscais, tudo mais, porque isso pode sim haver um aumento de carga tributária, legal? Então, vamos ficar atento, temos que já colocar a mão na massa, começar, porque já está batendo na porta, legal? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta, tira suas dúvidas aqui comigo e compartilha o vídeo e não deixa de seguir o nosso canal.